rapaziada, tô na área para escalar a seleção brasileira. Quem nunca quis escalar a seleção brasileira, né? E eu vou fazer aqui, né, a escalação baseada na convocação do Dorival, que é uma convocação que eu gostei, né? Uma convocação muito boa, não tem muito o que fugir também, né? Para os confrontos contra a Colômbia e contra a Argentina, tá? Já de antemão, eu adianto que se eu fosse tão bom assim taticamente para escalar um time, né, para ser técnico da seleção brasileira, eu não estaria aqui, né, sendo apostador. Eu seria treinador. Então, aqui é a minha visão como apostador, a minha visão como analista esportivo, tá? E eu me considero, comparado com esses caras, totalmente leigo, beleza? Porque minha mente é sempre voltada para aposta. Se você pegar Dorival e trazer ele para aposta, eu te garanto que ele vai se dar mal porque ele não tem estratégias para isso, né? Assim como se me colocar para treinar a seleção brasileira, as coisas não vai muito bem não irão muito bem não, porque eu não sou profissional da área, tá? Então, de antemão, eu me coloco no meu lugar, tá? Como apostador, e eu vou escalar a seleção baseado naquilo que eu acho e baseado naquilo que eu vejo. E eu quero que vocês digam se vocês concordam comigo ou não aqui nos comentários. E também escale sua seleção aqui nos comentários, que eu estarei de olho, beleza? E como eu falei, cada profissional no seu devido lugar, né? Eu sou profissional de apostas, beleza? Inclusive, nessa data FIFA, eu irei apostar, tá? Irei analisar os jogos das seleções, das principais seleções, tanto da Nations League, né? Que é o campeonato na Europa, onde nós teremos mata-mata, quanto das eliminatórias aqui da América do Sul e eliminatórias também asiáticas e africanas, tá? Então, se você quiser ter acesso a todas as minhas bets, eu vou deixar o link aqui na descrição do Clube dos 5% para você entrar, que inclusive eu estou dando 10 dias gratuitos, ou seja, esse período de data FIFA não irá contar, beleza? No seu plano do Clube dos 5%. Então vai agora na descrição, entra, até porque você tem 7 dias para pedir reembolso. Se você não gostar por qualquer motivo, você não precisa nem me explicar o motivo, tá? Você só pede seu reembolso e pronto, beleza? Vamos lá, vou começar a escalar aqui a seleção brasileira, começando com o nosso goleiro, né? Cara, goleiro foi convocado o Alisson, o Bento e o Lucas Perry, tá? Inclusive o Ederson foi cortado para a ida de Lucas Perry. Uma coisa que eu não gostei, que eu não entendo, é porque o Dorival continua chamando o Bento. Acho que porque faz parte do grupo, né? Porque é um goleiro que vem jogando mal no Al Nassr, desde que chegou ao Al Nassr não vem jogando bem, vem falhando bastante. E é um goleiro que saiu daqui do Brasil em alta, mas lá não está tendo boas atuações. Então, e o Lucas Perry, no Lyon, está tendo boas atuações, está fazendo grandes defesas. Inclusive o Lyon é um time que se expõe muito e aí cede muitos contra-ataques para os adversários. E o Perry salva muito, mas muito o Lyon, tá? Então, assim, para mim a convocação do Perry é uma convocação totalmente justa, tá? Deveria ser convocado não pelo corte do Ederson, mas deveria estar entre os 3 goleiros. Inclusive tem muita gente pedindo o Neneca, mas na minha opinião o Lucas Perry está na frente do Neneca, beleza? O Neneca ainda é um cara que precisa amadurecer muito, que falha muito. Mas eu vou titular indiscutivelmente o Alisson, né? Aqui não tem conversa. O Alisson é o melhor goleiro que a gente tem há já algum tempo, né? Fez agora uma grande atuação, para mim uma das melhores atuações que eu já vi de um goleiro na Champions League, né, contra o PSG, onde salvou bastante o PSG. E, cara, para mim não tem dúvidas, Alisson é o nosso melhor goleiro. Ah, Marcão, ele é um excelente pegador de pênalti? Não. Para as eliminatórias, não tem necessidade. Para a Copa do Mundo, se eu sou o Dorival, o meu terceiro goleiro, eu colocaria o Alisson, convocaria o Lucas Perry ou o Ederson, né, do City. E, cara, eu levaria um pegador de pênalti. Eu levaria o Fábio. Eu sei que o Fábio tá com a idade avançada, mas é um excelente pegador de pênalti, né? Ou um Cássio, ou um próprio Neneca, tá? E na hora da disputa de pênalti, se o jogo tá lá na Copa do Mundo, na Copa América, Copa do Mundo, né? Que agora é Copa do Mundo. Porra, o jogo vai pros pênaltis, irmão. Eu tiro o Alisson e coloco um pegador de pênalti, tá ligado? Porque Alisson nitidamente não é um goleiro que é um excelente pegador de pênalti. Então era o que eu faria, o que eu levaria, tá? Porque existe grande probabilidade e quando vai pros pênaltis, irmão, quando você tem um goleiro bom para isso, como foi o Donnarumma pro PSG, como foi o Dibu Martínez pra Argentina, isso faz diferença, não tem pra onde correr, faz diferença. Então era o que eu faria aqui
em relação ao Alisson, tá? Agora vamos montar nosso sistema defensivo, né? Nosso sistema defensivo. Cara, ele levou, né, o Wanderson e o Wesley para lateral direita, né? O Wanderson joga no Mônaco, o Wesley tá jogando no Flamengo. Não é porque eu sou flamenguista não, mas, cara, o que o Wesley, e eu acredito que todo mundo aqui do Brasil tá vendo o que o Wesley tá fazendo, a forma que tá jogando, o quanto evoluiu, tá? E eu colocaria o Wesley de titular sim, aqui na minha lateral direita, porque é um cara que apoia bastante, é um cara rápido, apoia muito o ataque, então ele pode fazer uma duplinha com o nosso ponta aqui direita, então acho que é uma dupla legal, como ele faz hoje, né? Ele faz uma dobradinha com o Gerson, e até por ter uma afinidade com o Gerson, que vai estar aqui no nosso meio campo, obviamente, eu colocaria ele. O momento, a gente tem que aproveitar o momento desse garoto, é um garoto que provavelmente agora no meio da temporada vai ser vendido para um grande clube, né? Eu vi que tem interesse do Barcelona, interesse do próprio Real Madrid, ambos estão buscando um lateral direito, né? Ambos têm necessidade no elenco e é uma prioridade para o Barcelona, inclusive, é ter um lateral direito, né? Contratar um lateral direito e um atacante, né? Um centroavante. As duas prioridades do Barcelona para a janela agora do meio do ano, né? Para a janela de encerramento da competição. E ele vai, obviamente, ele vai sair do Flamengo, né? Não tem como o Wesley continuar. Ia para a Atalanta, acabou não indo. O Wanderson é um excelente também lateral, eu gosto bastante do Wanderson. Pode ser até que o Dorival entre com ele, porque são dois jogos difíceis contra a Colômbia e contra a Argentina. E como o Wanderson já está na seleção, já está nesse período com o Dorival, pode ser que ele confie aqui no Wanderson. Mas, cara, o Wesley, o momento do Wesley é melhor, tá jogando muita bola, tem sido um dos principais jogadores do Flamengo, né? E aí na minha zaga, eu colocaria aqui o Gabriel Magalhães, obviamente, né? Não tem, é indiscutível, inclusive foi um dos melhores jogadores da última convocação da data FIFA, tá? Então, indiscutivelmente, é ele aqui na zaga. E aí tem o Marquinhos e o Léo Ortiz. Aí você pode pensar, pô, Marcão, você tá sendo clubista, você quer colocar o Léo Ortiz porque é do Flamengo tal, e tudo mais. Cara, não, eu gosto da saída de bola do Léo Ortiz, tá? Inclusive, agora no jogo contra o Fluminense, porra, a dupla de zaga do Flamengo deu aula de saída de bola, velho. Junto, obviamente, também com o próprio Rossi, né? O goleiro Rossi. Então, assim, pela saída de bola, eu utilizaria o Léo Ortiz ou o Murilo, e Marquinhos, pra mim, seria banco. Eu vou aqui já adiantar pra vocês a minha lateral esquerda, que seria o Alexandre. Ah, Marcão, por que o Alexandre e não o Arana? Cara, o Arana, todas as vezes, já eu completo aqui a zaga, tá? Mas o Arana, todas as vezes que foi convocado, que jogou na seleção, o Arana não jogou bem. O Arana não jogou bem. É um cara que na seleção ainda não entregou, não é o mesmo jogador da seleção que atua no clube. É um cara que tem grandes problemas defensivos, tá? Então, por conta que eu vou ter um Wesley que ataca bastante, eu prefiro ter um Alexandre que defende muito bem. E aí, o que é que eu faria aqui? Colocaria Murilo na zaga, ao invés de Marquinhos, que tem uma excelente saída de bola. E, cara, eu vou ser sincero, eu colocaria aqui o Léo Ortiz para ser o meu cão de guarda junto com o Murilo e o Gabriel Magalhães, tá? Eu jogaria dessa forma aqui. Assim eu daria mais liberdade para o Wesley avançar, porque eu teria um Léo Ortiz cobrindo, e também em alguns momentos para o Alexandre avançar, porque eu teria esses três zagueiros. Por quê? Na minha seleção aqui brasileira, cara, eu preciso de um jogador que mate aqui, que seja o cão de guarda do meu campo. Entendeu? Eu preciso desse jogador. Esse jogador a gente tinha o Casemiro, só que a gente não tem mais o Casemiro. E aí tem o André, tem o Bruno Guimarães, só que eu não confio nesses dois jogadores para isso. Então, com esses caras aqui, velho, pra mim o sistema defensivo tá muito forte. Estaria muito forte. Léo que já fez essa posição no Flamengo, né, de volante, no Bragantino também. E outra, revezaria aqui com o Murilo, né? Tinha horas que o Murilo poderia ser o Léo Ortiz aqui na zaga. Caramba, tirei foi tudo aqui do lugar. Voltando aqui, ó. Poderia ser o Léo Ortiz aqui na zaga e o Murilo aqui também. Não tem problema, tá ligado? Mas, como o Léo Ortiz tem jogado assim, eu faria isso aqui, ó. Marquinhos seria o meu banco. Marquinhos poderia estar aqui nessa dupla de zaga com o Gabriel Magalhães? Eu acredito até que vai, pela experiência e tudo mais. Mas o momento desses caras, eu faria isso aqui, velho. Eu faria isso aqui. Porque, meu irmão, eu preciso desse jogador que acabe com as jogadas, que destrua,
para dar liberdade para os meus volantes, ou para os meus laterais, desculpa, para os meus laterais, para dar essa liberdade, entendeu? Porque quando joga o Bruno Guimarães e o Gerson aqui, de volante, né, que foi assim, cara, eu tenho que jogar com o Danilo, que vai ficar preso, né? Eu tenho que jogar com o lateral aqui esquerdo, que fica preso, né? Na última até o lateral esquerdo avançava um pouco mais. Só que eu não dou liberdade para os meus laterais, pô. Então, os laterais podem ajudar bastante no ataque, na minha opinião. Por isso que eu preciso desse cão de guarda. Infelizmente, o Casemiro não está jogando bem no United, e muitas vezes tem sido banco, a maioria das vezes tem sido banco. Por isso que não dá para convocar realmente ele, que é um cara que não está jogando. Mas, porra, seria um cara que eu levaria ainda pro meu time, não vou mentir não, tá? Como não tem um Casemiro, eu jogaria com o Léo Ortiz. Não confio no André para essa posição. E é um cara que tem uma saída de bola excelente. E aí, para completar, para esse jogo contra a Colômbia, que é um jogo muito duro, e eu quero ganhar o meio campo, aí vai estar o Gerson, obviamente aqui, tá? O Gerson. E também colocaria o Bruno Guimarães, tá? Colocaria o Bruno Guimarães. E aí jogaria com esses dois. Cara, na moral, é um meio campo forte. É um meio campo que é para controlar o jogo. E aí Gerson tem dessa liberdade. Como eu tenho o Léo Ortiz aqui e eu tenho o Bruno Guimarães, então no momento que o Bruno Guimarães quiser subir um pouco mais, pode subir, o Gerson segura um pouco mais. Né? Se o Gerson quiser subir, Léo Ortiz e Bruno Guimarães também segura um pouco mais. Beleza? Então formaria desse jeito. E aí o meu ataque não tem como fugir muito, né? É o Vinícius Júnior. Aí eu colocaria o Rodrigo e colocaria o Rafinha aqui, tá? Era assim que eu iria montar. E aí o Rafinha desce, o Wesley sobe aqui, ó. O Wesley tem momentos que vai subir, e aí o Rafinha centraliza um pouco mais com o Rodrigo. O Rodrigo pode trocar de posição com o Vinícius Júnior. E aí fica esses três jogadores aqui, irmão, revezando, tá ligado? Confundindo a marcação adversário. E o Wesley toda hora aqui, ó. Porque vai ter o apoio do Léo Ortiz, que quando subir aqui, o Léo Ortiz ou o próprio Murilo pode cobrir, né? Ambos podem cobrir aqui essa posição do Wesley. O próprio Gerson, que se entende, pode fazer, ó, um triângulo aqui, ó, com Gerson, Rafinha e o próprio Wesley, tá? E ficaria revezando bastante aqui Rodrigo com Vinícius Júnior, com o Rafinha, porque o Rafinha joga tanto centralizado, como o Rodrigo também pode ser esse jogador de criação, né? O Rodrigo pode cair para o lado do Vinícius Júnior, assim como pode cair para o lado do Rafinha. O Rafinha é um cara também que se infiltra muito bem, tá? Aqui na área. E isso acontece bastante no Barcelona, sabe? Que eu torço pro Barcelona, assisto muito, só que desse lado de cá o Rafinha infiltra bastante, né? E aí os meio-campistas do Barcelona e também o próprio Baldé, quando o Rafinha infiltra, o Baldé avança para essa lateral. Então eu faria desse jeito. Porque eu fortaleci o meio-campo aqui, colocando Léo Ortiz, Bruno Guimarães e Gerson. E joguei com esses três atacantes sem o centroavante. Porque os jogos contra a Colômbia e os jogos contra a Argentina são jogos duros, tá? Eu acho que a gente tem que fortalecer, de fato, a nossa marcação, o nosso meio-campo contra essas seleções. Beleza? Se fosse contra uma seleção mais frágil, o que é que eu faria aqui, tá? Eu poderia tirar ou o Bruno Guimarães ou tirar o Léo Ortiz. Vamos supor que eu tiro aqui o Léo Ortiz. O Léo Ortiz vai aqui para o banco. O que é que eu faria? Aqui colocaria tem João Pedro e tem o Endrick e tem o Matheus Cunha, né? Tem os três jogadores. Cara, eu sinceramente eu dava oportunidade para o Endrick, né? Como eu sei que o Endrick, o Dorival não gosta muito do Endrick, isso é fato, não acho que ele está preparado. Também acho que não está não, tá? Mas entre Endrick e João Pedro, eu prefiro o Endrick. Já mostrou mais, já entregou mais para a seleção do que o João Pedro. Mas nesse caso aqui seria o João Pedro, né? Mas eu colocaria o Endrick, tá? Só que o João Pedro tem um ponto também, que a gente ganharia com a bola aérea. Então eu colocaria aqui o João Pedro e aí jogaria dessa forma aqui, ó. Uma seleção um pouco mais solta, né, com o Bruno Guimarães ficando um pouco mais, Gerson mais solto, e aí com o Rodrigo organizando o meio campo, Rafinha, Vinícius Júnior e o João Pedro ou o próprio Endrick, tá? Ou poderia também tirar o Bruno Guimarães e continuar com o Léo Ortiz aqui, ó, como esse volante, o Gerson, aqui o Rodrigo um pouco mais avançado, o Gerson às vezes igualando com o Léo Ortiz, né, outras vezes subindo um pouco mais, dando essa liberdade, mas isso vai depender. E essa escalação aqui seria contra uma seleção, né, obviamente que fosse mais fraca. Como eu acredito que o jogo da Colômbia e o jogo contra a Argentina vai ser um jogo muito duro, e cara, se a gente olha para o meio campo da Argentina, é um meio campo que costuma controlar
bastante as partidas, né, com o Depou, o Enzo e o McAllister. A gente precisa ganhar desse cara no meio campo. Como eu sei que contra a Colômbia é um adversário chato, é um adversário muito físico, eu não jogaria com o Endrick, porque senão a gente ficaria um pouco mais exposto. Eu tiraria o Endrick e jogaria aqui, ó. Jogaria aqui desse jeito e entraria com o Bruno Guimarães para a gente poder controlar o meio campo e dar liberdade para os laterais subir, principalmente o Wesley aqui, tá? Era isso que eu faria, era assim que eu escalaria minha seleção. Mas o que é que a gente provavelmente vai ver do Dorival é entrar aqui com o provável um André, né? Provavelmente vai entrar com o André, Bruno Guimarães, Gerson, e provavelmente vai ser esse trio aqui mesmo, beleza? Provavelmente vai ser esse trio, ou aquela outra escalação que eu coloquei no início. Aqui também eu acho que ele vai estar com o Marquinhos, né? Ao invés do Murilo. Eu acredito que ele vai colocar. E pode ser que ele entre com o Wanderson no lugar do Wesley, algo que eu não concordo. Mas contra a Colômbia e a Argentina, era assim que eu escalaria a minha seleção. E se durante o jogo eu perceber que, eu preciso de um centroavante, eu gosto de trabalhar com esse centroavante, tá? Se o Pedro estivesse aqui, o Pedro seria meu centroavante e seria para mim o Bruno Guimarães. Aí eu tiraria aqui o Bruno Guimarães e colocaria o Endrick ou o próprio João Pedro, né? Para mim seria o Endrick. E aí faria esse jogo aqui, ó. Rodrigo caindo um pouco mais para construir. E aí continuaria revezando com o próprio Rafinha, revezando com o próprio Vini Júnior, né? E era desse jeito que eu escalaria o meu time. Agora coloca aqui nos comentários como vocês escalariam a seleção brasileira. Quero saber, tá? Lembre de curtir o vídeo e se inscrever no canal, que a gente vai trabalhar bastante aqui na Data FIFA.